Boa noite, queridos e queridas, sejam todos muito abençoados e bem-vindos a mais uma live, a mais um estudo do livro de Salmos que nós estamos aqui participando todos juntos, não é mesmo? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo, mas antes eu gostaria muito que você que está chegando novo aí, se inscrevesse no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha toda, já estará escrito e escrita, tá certo? Depois você vai ver uma mãozinha assim, você dá um like nessa mãozinha também. No final dessa live, você, por gentileza, compartilhe o estudo do livro de Salmos. Compartilhe esse estudo, nós vamos para o Salmo de número 9. Aqui eu darei as explicações que está aqui na nossa Bíblia e também aquilo que eu entendi. Nós vamos estudar junto, pegar compreensão junto dentro do que está dizendo na palavra de Deus. Aqui está a nossa Bíblia, tá? Aqui está, nós vamos acompanhar o Salmo de número 9, tá certo? Vamos todos acompanhar aqui, então. Prestem atenção, eu vou ler e eu gostaria muito que você ficasse atento. Se você está aí com a sua Bíblia, acompanhe. Se não, ouça e procure guardar as coisas boas dentro do seu coração, tá certo? Então, está dizendo assim, ó. Vou ler, tá bom? Ação de graças por um grande livramento. Então, Davi está dando ação de graças ao Senhor, está agradecendo ao Senhor e ao mesmo tempo ele está falando sobre os acontecimentos naquela nação, naquela época, do que aconteceu com ele. Então diz assim, ele começou dizendo assim, em cântico: eu te louvarei, ó Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porquanto os meus inimigos voltarão atrás, cairão e perecerão diante a tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha casa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a tua memória pereceu com ela. É um pouquinho grande esse salmo. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Cantarei louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos, pois quando inquire do derramamento de sangue, lembre-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. Ó Senhor, o Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras das suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, seja julgados os gentios diante da tua face. Põe-se em medo, Senhor, para que saibam as nações
que são formados por meros homens. E aí tem aqui uma coisa importante para você parar e pensar nessa estrofe. Põe-se em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Isso aqui, gente, isso aqui é uma lição muito grande que Deus está nos dando. Porque os homens, né? Os homens, a humanidade, ela pensa que elas podem fazer as coisas de qualquer maneira sem a presença de Deus. E tudo que é feito sem a presença de Deus dá ruim, não é mesmo? Dá errado. Então, aqui está Deus, Davi estava pedindo para que Deus colocasse medo nos homens, para que os homens pudessem saber que Ele é Deus, que precisam dele, que a nação ela está cheia do homem, né, da humanidade, que tudo que é feito diante da nação depende de Deus, que o homem não vive, não pode viver sem a dependência de Deus. Você entende? Isso é que eu entendi aqui, tá bom? Então eu vou ler aqui os esclarecimentos que está aqui na nossa Bíblia, que diz assim, ó: os olhos da fé anunciam-se a vitória antes mesmo de vê-la. Foi o que aconteceu com Davi, que se regozijava na presença do Altíssimo e lhe rendia sincero louvor pelo seu caráter justo. A sua fé o fortalecia e o fazia vislumbrar a resposta. Assim, não ficava preso às circunstâncias ruins. Ele compreendeu que a fé não se fundamenta nos fatos diante dos olhos, mas na plena certeza daquilo que se crê e se espera. Enquanto agia assim, o Senhor dos Exércitos destruía os inimigos dele. Tanto que era a confiança de Davi, não é mesmo? Então, fala-se sobre o tribunal do céu, onde o Altíssimo está assentado no seu trono e comanda o universo com toda a sua justiça. Por isso, nós podemos, pela fé, nos aproximar do trono de Deus e ter a garantia da sua resposta e da sua fidelidade, porque Deus, Ele é fiel para conosco e sempre nos dá a resposta que nós precisamos. Não no nosso tempo, mas no tempo dele. E aqui vai explicando muitas coisas. Diz também sobre, fala também, quando nós pensamos que Deus está ausente, Ele está trabalhando, está presente. Quando Ele está no silêncio. Aqui está dizendo assim, ó, Deus ausente é uma pergunta. E aí diz assim, a resposta: a aparente demora em receber a resposta do Altíssimo não significa que ele esteja distante ou indiferente a nós. Mas, assim como o salmista, muitas pessoas, quando não recebem uma resposta imediata das suas orações, desanimam e se sentem desamparadas. Porém, o Senhor Deus opera tão logo começamos a buscá-lo, mesmo que os nossos olhos não vejam o seu agir. Nós provamos que realmente cremos quando aguardamos a solução com perseverança. Não se deixe levar pelos sofrimentos ou por aquilo que os olhos físicos veem, mas mantenha a confiança para contemplar a resposta de Deus. Então o que acontece? Eu vou falar o que aqui é a explicação da Bíblia e agora eu vou falar a minha explicação.
E aí cabe a você aceitar ou não, tá certo? Então, esse salmo, o Salmo de Davi, ele está mostrando que Davi, ele está se lamentando e ao mesmo tempo ele está mostrando para Deus as coisas que vêm acontecendo, que vinham acontecendo naquela época, né? Mas que ele tinha toda a certeza da justiça de Deus. Mesmo ele, através das lamentações, das coisas que estavam acontecendo, ele mostrava através da fala dele, das orações e dos cânticos, que ele confiava na justiça de Deus, porque ele tinha certeza da proteção de Deus, da proteção de Deus para com os justos, né? Ele tinha certeza e ele sabia que Deus iria punir aqueles que eram injustos. Então, Davi tinha plena confiança. Davi era sincero nos seus louvores, nas suas orações, e em cada vez que ele cantava, ou que ele orava, o que ele buscava a Deus, Davi se sentia mais fortalecido. A sua fé aumentava cada vez mais. Ele tinha certeza que Deus era com ele e que Deus iria dar fim em todos os inimigos dele. Você entende? Isso é que está aqui, né? Deus ia dar fim em todos os inimigos dele, porque Deus, como diz aqui, Deus comanda todo o universo. Ele comanda essa terra, desde os tempos antigos até nos nossos tempos, né? Então Deus, ele comanda o universo com a sua justiça, né? Deus comanda, ele vê tudo. Ele é onisciente, onipresente e onipresente. Onipotente. Então Deus, ele tem o poder, ele tem a ciência de ver tudo, né? E ele tem a força. Então todos nós nós somos a razão principal dos cuidados de Deus. Deus, ele tem uma razão, a razão dele é o amor que ele tem pela gente, sabe? Esse amor, esse legado que ele deixou e que ele continua tendo por nós. Isso significa que nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Ele nos ama verdadeiramente. Você entende? Então essas pessoas que têm o coração voltado para as coisas ruins do mundo, essas pessoas, elas são consideradas pessoas ímpias, pessoas pecadoras, pessoas que Deus vai julgar. Deus julga os ímpios e também julga os justos, como eu já falei. E ele tem ele tem algo para cada um, tanto para os justos quanto para os injustos. Aqui Deus, ele está julgando, ele vai julgar, ele julgou na época, né? Estava sendo considerado o que o salmista estava falando, né? O que o salmista escreveu ali, Davi, né? Estava dizendo. Então, Davi estava pedindo uma resposta a Deus, só que ele não sabia como haveria de ser essa resposta, né? Porque ele fazia as orações e ele queria que fosse que houvesse uma resposta imediata, né, das suas orações. E aí, só que a resposta não vem imediata, né? Assim somos nós. Nós não temos resposta imediatamente. Nós queremos tudo a tempo e a hora, mas as respostas de Deus vêm no tempo dele. Então, muitas das vezes nós desanimamos, a gente fica desanimado achando que Deus não está olhando para a gente, não está trazendo a resposta que a gente quer, aí a gente se sente fraco. Por isso que nós devemos pedir renovação espiritual todos os dias, pedir a Deus que nos reforce, que nos dê força, né? Então, Deus, ele vendo as coisas que aconteceram lá com Davi, ele começou a trabalhar para Davi, destruindo todos os inimigos dele. Está escrito aqui, né?
Então ele começou a destruir os inimigos dele, mas Davi achava que Deus não estava vendo. Assim Deus faz nas nossas vidas. Mesmo que a gente não consiga ver, o que Deus está fazendo, porque às vezes a gente não consegue ver, né? A gente não consegue. Às vezes Deus está trabalhando e a gente não consegue enxergar. Então a gente tem que perseverar, continuar perseverando, continuar buscando, continuar orando, continuar clamando, continuar louvando o nome do Senhor. Nós não podemos deixar que os sentimentos negativos venham fazer parte da gente, você entende? Eu falo isso para vocês porque às vezes acontece comigo e eu tenho certeza que acontece com vocês também, você entende? Às vezes vem sentimentos negativos, né? Às vezes a gente vê coisa onde não tem, aí a gente tem que perseverar, buscar em Deus, orar, né? Porque quando nós buscamos a Deus e pedimos a Ele a sua proteção divina, pedimos para Ele ter misericórdia da gente, pedimos a Ele o perdão, Deus, Ele tem compaixão de nós, Ele tem misericórdia de nós e perdoa os nossos erros, nossos pecados. Ele vai entender, Ele entende que nós somos imediatistas, mas que nada é no nosso tempo, é no tempo dEle. Então Ele perdoa e nos dá a chance de a gente recomeçar, né? De a gente recomeçar de novo, fazer tudo de novo, começar uma vida nova na presença dele. Você entende? Por isso que nós não devemos desistir. Nós devemos estar sempre perseverando, sempre em oração, sempre buscando no Senhor, pedindo renovação de espírito todos os dias. Olha, gente, eu sei que não é fácil não é. Eu sei porque acontece comigo. E se eu sou uma pessoa humana como vocês, se acontece comigo, tenho certeza que acontece com vocês. Mas vocês não podem deixar de perseverar, tá bom? Às vezes eu também me sinto enfraquecida, desanimada, e aí eu peço ao Senhor, Senhor, me fortaleça, Senhor, me dê forças para me continuar, porque eu estou me sentindo assim, assada. A gente vai falando com Deus, cada um fala do seu modo, né? Então, muitas das vezes eu peço a Deus renovação, eu peço também que o meu bispo amado, que ele ore por mim, né? Assim, ele ora por todos nós, né? Ele ora por todas as ovelhas dele, tudo porque Deus deu essa destreza para ele, né? Para que ele cuidasse das suas ovelhas. E ele faz isso com maior amor, com maior carinho. E eu como ovelha também, eu tenho um amor muito grande pelo meu bispo. Eu amo verdadeiramente o meu bispo, assim como amo ao meu Deus. Você entende? Amo verdadeiramente a esse Deus que nos criou, que nos botou nessa terra. Então, gente, tenham fé, creiam que Deus é conosco, continue orando, continue perseverando, que Deus vai nos renovar. Ele sempre nos dá a oportunidade de uma nova vida, da qual nós teremos em nome do Senhor Jesus, tá certo? Então, amanhã eu volto com vocês para falar sobre o Salmo de número 10, onde fala sobre a audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. Nós vamos estudar este salmo, vamos entender o que esse salmo está querendo passar para a gente, assim como todos os outros que nós já estudamos. E esse que nós acabamos de ver sobre Davi, né? A advertência, né? Que Deus está mostrando aí para os ímpios e também para os justos. Deus está advertindo a gente através deste salmo, que nós precisamos ter paciência e continuar perseverando na palavra dele, porque nada é no nosso tempo, mas sim no tempo dele, tá certo? Então até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que ele quer. Tchau, até amanhã.